Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. A graça e a paz de Jesus, queridos, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra, que é trazido a você pelo seu Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos aqui para mais um encontro aí na hora do seu almoço, onde nós vamos aprender mais sobre a Palavra de Deus, para que a gente tenha mais intimidade com esse nosso Pai querido, misericordioso, esse nosso Deus amado, né? Esse Pai celestial. Então, se você quer ter intimidade com Deus, assim como quando você quer ter intimidade, né, com alguma pessoa, o que você tem que fazer? Tem que conhecer essa pessoa a fundo, não é isso? Então, a maneira de conhecer Deus a fundo, queridos, é conhecer a sua palavra. Porque através da sua palavra, Deus ele derrama sobre a nossa vida instruções, direção. E como Ele é o nosso Criador, se você acredita, se você crê que Deus é o nosso Criador, então você também deve imaginar aí que Ele tem todas as informações, Ele tem toda a sabedoria como Criador para nos orientar, para que a gente tenha uma vida feliz, uma vida de paz, de alegria, servindo a esse Deus maravilhoso. Então, para isso nós estamos aqui, queridos, para levar até você, para ensinar essa palavra, essas orientações desse Deus tão completo, tão misericordioso, tão justo, tão perfeito, totalmente perfeito. Que maravilha, que bom saber que nós temos um Deus que é tão perfeito, que é tão misericordioso e que nos ama tanto, mas tanto, queridos, olha, a ponto dele mesmo, a ponto da segunda pessoa dessas três pessoas que formam esse único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? A ponto da segunda pessoa, o Filho, chamado de o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Ele então veio, ele se esvaziou de toda a sua força, seu poder, sua condição de Deus, e se fez homem, se fez carne, veio aqui na terra, recebeu o nome de Jesus, Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome, hein, gente? Cristo quer dizer o ungido, o Messias. É uma palavra grega, vem de Christos, que quer dizer ungido, o Messias, o esperado. E Jesus quer dizer Yahvé salva. Yahvé é salvação. Olha que delícia. Yahvé aí é o nome do Pai, da primeira pessoa dessas três, né? O Deus Pai. Então Jesus veio, queridos, e mostrou todo o seu amor quando ensinou, revelou coisas importantes lá do céu direto para nós, fez milagres e maravilhas para que a nossa vida pudesse ser completa, fez tudo o que era necessário, fez tudo o que era preciso para livrar a nossa vida do mal, para livrar a nossa vida do domínio do pecado. Isso é realmente maravilhoso, isso é realmente incrível, isso é uma coisa linda, linda demais.
Então, hoje, seguindo essas maravilhas que Jesus nos revela, nós vamos então dar continuidade ao nosso programa de ontem. Olha aí, se você não assistiu, perdeu uma oportunidade muito, muito bonita, onde nós falamos sobre a bebida alcoólica, como é que a bebida alcoólica, como é que ela convive na vida de alguém que decidiu entregar o governo de sua vida a Jesus Cristo. Então ontem nós vimos várias referências bíblicas sobre isso e chegamos à conclusão de que não há lugar na vida de quem decidiu entregar a autoridade, o governo de sua vida a Jesus, não há lugar para bebida alcoólica. Então, nós vimos, principalmente fazendo uma recapitulação, que a principal coisa que o álcool faz, que a bebida alcoólica faz na vida da pessoa, é retirar a sua capacidade de domínio próprio. E nós definimos ontem o que é domínio próprio, né? Definimos que domínio é quando a pessoa tem pleno controle de alguma coisa, não é? E próprio, de si mesmo, né? Então, domínio próprio quer dizer pleno controle de si mesmo. E aí nós vimos que não é nem a Bíblia quem diz, a própria ciência diz, e nós vimos ali, chegamos a ler um pedacinho do site da Polícia Rodoviária Federal, onde tem lá as informações sobre a lei seca. Você lembra, né, ouvinte, dessa lei, que é aquela onde ficam lá as blitz da polícia, não é? De trânsito, e aí param os motoristas e o motorista sopra lá no bafômetro, não é? E ali se identifica o quanto de álcool, né, tem aquela pessoa no sangue. E ali nós vimos que a lei, o site da Polícia Rodoviária Federal, chega a dizer o seguinte, que não há uma quantidade segura de álcool que a pessoa pode beber para dirigir. E vimos que a lei é tão rígida que já no primeiro copinho de qualquer bebida alcoólica, cerveja, vinho, qualquer outra coisa, vimos que ali a pessoa já é pega no bafômetro, se for parada, e já é impedida de dirigir. E se a concentração de álcool for muito grande, aí a pessoa perde a carteira de habilitação de motorista por 1 ano. Olha aí, que coisa, hein? Quer dizer, veja que essa lei, ela não foi feita por pastores, por religiosos, não é? Ela foi feita pelos cientistas. Em muitos deles a gente sabe que muitas vezes quando a pessoa se aprofunda na ciência, e nas universidades hoje se ensina muito que Deus não existe, que a ciência não pode conviver com a existência de Deus. Então muitos cientistas até não acreditam em Deus, mas eles provam pela ciência que apenas uma pequena dose de bebida alcoólica faz a pessoa perder 100% do seu domínio próprio, ou seja, faz a pessoa ficar sem os reflexos completos, né? Sem a capacidade de reagir direito, faz a pessoa entrar em euforia. Ou seja, o que é euforia? É aquele desejo de correr perigo, de fazer coisas irresponsáveis, né? Por exemplo, no carro, de correr além da velocidade, de fazer curvas muito rápido. E aí a gente sabe bem os efeitos disso na vida do ser humano, principalmente da família, né? A gente sabe o que é chegar um pai, uma mãe em casa embriagados. O que acontece, né? Acontece briga, acontece violência, acontece quebra-quebra, não é? Entre vizinhos acontece morte, discussão, não é? No trânsito, um motorista bêbado, ele mata, não é? Ele atropela, ele provoca acidentes. É um desastre, queridos. É uma verdadeira maldição esse negócio de bebida alcoólica. No entanto, no nosso país e em muitos países, a bebida alcoólica é promovida, né? É promovida na televisão, é associada ao sucesso da pessoa, é associada à alegria, não é? É associada à sensualidade, não é? Porque aparecem mulheres seminuas, não é? Associadas ali à bebida alcoólica. E o pior de tudo, muitos pais e mães
estimulam seus filhos, não é? Dando um exemplo, bebendo dentro de casa, saindo para beber nos bares, levando os filhos, chegando em casa embriagados, não é? É impressionante. Não sei se você sabia, mas há países como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a lei não permite que você saia com uma garrafa, uma lata de bebida alcoólica pela rua. Sabia disso? Não pode. Lá não pode. Você, se quiser beber alguma bebida alcoólica na rua, você tem que colocar ela dentro de um saco de papel, daquele pardo, daquele marronzinho, né, que tinha antigamente no supermercado. Você tem que colocar ali e deixar só a boquinha da garrafa de fora para poder beber, porque se a polícia pegar uma pessoa bebendo bebida alcoólica na rua, dessa maneira aberta, sem o saquinho, então é crime, a pessoa vai presa, não pode. É tomada a bebida porque ali a pessoa está estimulando, principalmente a criança, né, a entrar nesse vício maldito, esse vício aí, que é uma verdadeira droga, um entorpecente como os outros, só que as outras drogas, né, a maconha, a cocaína, né, a heroína, são combatidas, todo mundo acha ruim, né, e diz que não é certo e tal, mas a bebida alcoólica, ela é promovida, né? Então, nós vimos que ontem no nosso programa que o domínio próprio, ele é um fruto do Espírito Santo, né? Nós vimos lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 22, a gente viu as obras da carne e o fruto do Espírito. E vimos que Espírito aí está com E maiúsculo, então é o Espírito Santo. Então nós vimos que o Espírito Santo, quando você deixa ele morar dentro de você e você ouve as instruções dele, ele então vai te direcionando, ele vai produzindo frutos em você. E um desses frutos é o domínio próprio, né? Que é a capacidade de você se controlar para vencer tentações, para vencer brigas, né? Para vencer tristezas. Você ter o autocontrole, conseguir. O Espírito Santo, ele vai te ajudando a se controlar. Mas, quando você decide, no seu livre-arbítrio, né, sentar numa mesa, tomar um copo de bebida alcoólica, então ali você está ingerindo algo, né? Está botando dentro do seu organismo uma coisa, uma substância que vai propositalmente tirar o seu domínio próprio. Então você vai ficar sem autocontrole, vai diminuir o seu reflexo, vai aumentar a sua euforia, seu desejo de fazer coisas inconsequentes, irresponsáveis. E aí o que acontece? Aí você está despejando o Espírito Santo da sua vida. Você está dizendo a ele: olha, Espírito Santo, agora, nesse momento que eu estou aqui tomando essa bebida alcoólica, o Senhor está fora da minha vida. Saia daqui, porque você sabe que o Espírito Santo, ele não pode conviver onde há um local onde a pessoa está assim, de propósito, sabotando, não é, a ação do Espírito Santo ao ingerir essa bebida, então quimicamente perdendo o domínio próprio, né? Então é realmente uma coisa terrível. Mas ontem ficou uma dúvida, uma pergunta, né, que nós deixamos para hoje, para responder, que é o seguinte: muitas pessoas dizem assim: ah, pastor, mas espera aí, Jesus bebia vinho. Olha aí, tem até a ceia, né, a última ceia de Jesus. Jesus ali bebeu vinho com os apóstolos, pastor, né? E aí, como é que faz nesse caso? Aí também tem, pastor, aquele casamento, né, de Caná da Galileia, né? Ali a Maria pediu a Jesus para... Acabou o vinho da festa. E aí Maria, não é, pediu a Jesus: olha, acabou o vinho, e agora? Resolve. E Jesus transformou a água em vinho, né? E agora, se Jesus bebia vinho, como é que eu não posso beber vinho hoje? Essa é a pergunta, né, que muitos fazem. Não só as pessoas que ainda estão apenas ouvindo sobre Jesus, mas ainda não entregaram o governo, né, de suas vidas a Jesus Cristo, como também
muitas pessoas que já entregaram o governo de suas vidas. Já entregaram. Já procuram viver de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. São pessoas que estão sinceramente buscando agradar a Deus, né? Mas aí as pessoas fazem essa pergunta: mas pastor, Jesus, ele tomou o vinho, né? Então por que eu não posso tomar? E aí a pessoa toma o vinho. A pessoa tem lugares que fazem até a Santa Ceia usando o vinho que compra lá na loja de bebida, o vinho alcoólico, né? Vai lá, compra aquele vinho. Até às vezes usa um vinho caro, né? Vai lá e compra o vinho e coloca e faz a ceia usando vinho alcoólico, vinho desses que a gente compra, que a pessoa pode comprar em supermercado, em lojas de bebidas alcoólicas. E aí a pessoa faz essa pergunta, né? Bom, mas Jesus tomou vinho, então eu posso também tomar vinho. Então, queridos, hoje o nosso programa vai te ajudar a, de uma vez por todas, eliminar essa dúvida da sua vida, tá certo? Vamos fazer isso. Então, nós vamos começar dizendo o seguinte: olha, a palavra vinho, né? Então imagine aí, o que significa a palavra vinho, né? Vinho, ela é uma palavra que no Novo Testamento, você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, não é? Grego popular. Então, a palavra mais usada para vinho no Novo Testamento é a palavra grega oinos. Oinos. O-I-N-O, oinos. Então, essa palavra, queridos, significa apenas o suco da uva, ou seja, um líquido que vem de quê? Que vem da... Como é que é feito o vinho, naturalmente falando? Existe lá a plantação de uvas, não é? Não sei se você sabe, mas o nome da plantação de uvas é vinha. Vinha ou vinhedo. Então, essa uva, seja aquela uva roxinha, né, escurinha, ou aquela uva verdinha, não é? Ela é colhida pelas pessoas na plantação. Então, ela é levada lá para um lugar onde ela é prensada, é apertada. Olha que interessante. E aí delas, quando você aperta uma uva, o que acontece? Vai sair o suco, o sumo, não é isso? Então, esse sumo é chamado de vinho, né? Então, a questão que a gente tem que responder aqui é o seguinte: será que o vinho que se faz hoje, ele é igual ao vinho que se fazia na época de Jesus? Vamos ver se é igual ou não é igual. Vamos primeiro pensar no seguinte: como se faz o vinho hoje? Hoje, como é que é feito o vinho? Hoje, nos nossos dias, né? Nos tempos modernos. A uva é colhida lá nos parreirais, que é outro nome para plantação de uva, né? Nas vinhas. A uva então é colhida, tanto a roxinha como a verdinha. E ela então é levada para a vinícola, né? Que é o local onde se fabrica o vinho. Então, chegando na vinícola, a uva ela é colocada em tanques, em grandes tanques, onde existem prensas. Então, o que é essa prensa? São tanques de aço inoxidável, aço inox, não é? Para que não enferruje. Então, as uvas são colocadas ali, e aí vem uma prensa que tem uns furos. Então, essa prensa pressiona a uva, vai pressionando, e ali na uva tem a uva, tem uns galinhos, umas folhas, né? Tá tudo misturado. Então é prensado, e aí por esses furos dessa prensa passa, não é? O vinho, o mosto, não é? Chamado de mosto. Você já ouviu essa palavra? Mosto, com M de Maria, mosto. Então o mosto é esse suco da uva, né? Então quando o vinho é feito, vinho tinto é feito daquelas uvas escurinhas, além do mosto, do suco, passa também a casca da uva. Então vem o mosto e a casca. Já a uva verdinha, que vai fazer o vinho branco,
Aí na vinícola eles só usam o mosto, só o suco, a casca é tirada. Então o que é feito? Essa casca, veja bem o que é feito, viu? Depois que essa prensa passa, o que acontece? É então separado esse líquido, vamos imaginar aqui o vinho tinto. É separado o líquido junto com a casca da uva roxinha, e isso é colocado num outro tanque. E aí nesse tanque vai começar um processo chamado de fermentação. A Bíblia fala muito sobre a fermentação, né? Então, o que é fermentação? Normalmente, fermentação na Bíblia está relacionada a coisas negativas, não é? Jesus até fala, olha, para os apóstolos, é importante que vocês tomem cuidado com o fermento dos fariseus, não é? Porque o fermento, você sabe que na cozinha o fermento é usado para fazer crescer a massa, não é? E no vinho, como é que é feita a fermentação? Repare só o que acontece. Nas fábricas de vinhos, nas vinícolas, preste bem atenção nisso. Se você deixasse lá o mosto, né, que é o suco da uva, junto com a casca, lá naquele tanque, deixasse ele lá quieto, fazendo a fermentação natural, o destino natural dessa fermentação seria a produção de vinagre. O vinho, aquele vinho, aquele mosto, ele iria aos poucos fermentando e iria acabar virando vinagre. Esse que a gente põe na comida, na salada, não é, no tempero. Mas o que as vinícolas fazem? Veja bem o que as vinícolas fazem. Quando tem esse tanque cheio de suco de uva, esse suco de uva puro, que veio da plantinha, que veio da fruta, da uva, ele é docinho. Não sei se você já experimentou. Tem inclusive supermercados que vendem garrafas com suco de uva puro. É o suco que é tirado desse tonel grande que eu estou falando, antes de passar pela fermentação. Ou seja, é o suco da fruta, né? Como você toma suco de laranja, não toma suco de laranja, você toma limonada, suco de limão, você toma suco de cajá, gostoso, né? Suco de graviola. Então tem também o suco da uva. É colocado lá numa garrafa. Se você comprar no supermercado é muito bom, faz bem. Os cardiologistas até dizem que o suco da uva faz bem ao coração, né? Então é gostoso. Se você escolher bem a marca, você vai ver que o suco é docinho, é agradável. Então esse suco que é colocado no tacho lá na vinícola, esse aí não tem problema nenhum. Ele inclusive é muito rico em glicose. Não sei se você se lembra, se você fez aí o 2º grau, lá o hoje chamado ensino médio, não é? Você se lembra aí das aulas de química, onde a gente aprendeu a glicose, né? Que é uma substância muito presente no açúcar, não é? Muito presente nas coisas doces, não é? Não só, mas muito presente. Então, a glicose, aquele caldo, aquele suco de uva é muito presente na glicose. Aliás, é muito cheio de glicose, não é? E aí, o que a vinícola faz? Preste atenção. A vinícola pega, tá lá o tanque, né? Tá imaginando aí? Tá lá o tanque de aço inoxidável, cheio de suco de uva puro, sem nenhuma mistura. Aí a vinícola abre uma tampinha lá na parte superior desse tanque e joga nesse suco de uva levedura. Olha aí, levedura. Você sabe o que é levedura? Levedura é um fungo, viu, gente? É um fungo, é um ser vivo, unicelular, é um ser que só tem uma célula, tá? Ele só tem uma célula. É diferente do ser humano. O ser humano, nós aqui, né? Nós temos várias células, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões de células. Nossa pele é formada por células da pele. Nosso coração tem as células que formam o coração. Nosso pulmão, nosso estômago, todo o nosso corpo é formado por bilhões de células. Mas esse ser, essa levedura,
ela é um ser unicelular. Ele é um ser vivo, olha, presta atenção, um ser vivo que é feito de uma célula só. E essa levedura que é utilizada na fabricação de vinho, o nome dela, olha aí o nome, hein? Veja que nome feio danado, mas é o nome científico dela. É chamada Saccharomyces cerevisiae. E aí, gostou? Bom para botar no filho, né? O nome desse. Não bote não, viu, querido ouvinte? É brincadeira, não bote não. Então, olha aí. Tá aí o nome da levedura. Saccharomyces cerevisiae. Esse fungo, essa levedura, ela é adicionada nesse tanque. E aí, o que acontece quando eles adicionam essa levedura nesse tanque? Agora você vai ficar impressionado com o que acontece. Sabe o que acontece? Essa levedura, ela adora comer a glicose. A glicose para ela, o que ela faz? Quando ela cai nesse suco de uva puro, nesse mosto, ela então, esse mosto que está cheio de glicose, ela então vai pegando essa glicose, vai entrando pela parede da célula dela, como se ela fosse comendo essa glicose. Não é uma boca não, porque esse ser, essa levedura, não tem boca, é uma célula só. Então, pense numa célula como se fosse um ovo frito. Já pensou? Quando você despeja o ovo assim na frigideira, fica lá a gema no meio, né? Tem a clara ao redor e fica uma casquinha na ponta da clara. Depois que fica o ovo frito sem você mexer ele, deixando ele quietinho lá. Então, pronto, uma célula parece um ovo frito. Então, tem o núcleo, que é como se fosse a gema, aquela parte amarelinha. Tem a parte ali do líquido que tem dentro da célula, que é como se fosse a clara, a parte branquinha, e na pontinha da clara tem ali a casquinha que faz, né? Que é a membrana da célula, para não deixar aquele líquido que tem dentro da célula escapar para fora. Então, essa membrana, por ela, vão passando os alimentos que a célula precisa para sobreviver. Sabia que a nossa célula do nosso corpo é desse jeito também? Só que nós temos bilhões de células diferentes. E esse ser, a tal da levedura, muita gente conhece como levedura de cerveja. Você compra até em lojas, né? Bota ali levedura de cerveja. Esse troço é colocado dentro do suco de uva. Agora, eu pergunto a você, antes de continuar a explicação, o que tem a ver levedura de cerveja com suco de uva? Me diga. Você aí que gosta que tem bom gosto, que gosta de saborear coisas gostosas, né? Tanto comidas como bebidas. Por exemplo, um suco de uva docinho, puro, natural, é uma delícia, né? Quem é que não gosta? Um suco de laranja, né? Você tem, por exemplo, no sul do país, você tem laranjas que são doces, docíssimas, muito doces. Você espremer uma laranja dessa, botar ali um gelinho e tomar, é uma delícia. Pense numa coisa maravilhosa que Deus deu para nós, né? Como é que pode sair da terra uma coisa doce dessa, né? Você pega uma manga, a gente aqui do Recife, uma manga espada, que é casca verdinha, uma manga rosa, você pega ela, descasca, dá aquela mordida, sai aquele doce, né? Como é que pode? É uma coisa maravilhosa, perfeita, né? Criada por Deus, perfeita. A uva, a manga, a maçã, a pera, a goiaba, né? Quem gosta de goiaba, é uma maravilha de Deus. Aí a pessoa pega a uva, que é perfeita, espreme a uva, pega o suco da uva, que é delicioso, maravilhoso, faz o que com o suco da uva? Coloca no suco da uva levedura de cerveja. Veja, uma coisa que não tem nada a ver, nenhuma relação com a uva, nenhum parentesco, nenhuma justificativa, a não ser uma que você vai entender agora. Mas pastor, para que põe a levedura lá no tanque da vinícola, no tanque que tem o suco da uva? É para adoçar mais? É para melhorar o gosto? É o quê? Para que é para conservar? Para que serve a levedura?
Você vai entender agora, queridos, porque essa levedura, quando é jogada dentro desse tonel de aço inoxidável cheio de suco de uva, ela começa a comer a glicose que tem nesse suco de uva, e com essa glicose ela adquire energia para continuar sobrevivendo, essa levedura boiando lá no suco de uva. E aí ela vai se reproduzindo, se reproduz. Então bota uma quantidade de levedura lá, e lá dentro ela vai criando mais, vai se reproduzindo. Outra célula, outra. E aí, quando ela come essa glicose, ela então joga fora. Ela absorve a glicose que tem no suco e ela joga fora como resultado, até como um dejeto, né, como resultado dessa reação química, ela joga fora o álcool. Ela produz dois tipos digamos assim, de dejetos, que é o gás, o dióxido de carbono, dióxido de carbono, hein? O CO2, que é o gás, o CO2. É o mesmo dióxido de carbono que tem no refrigerante, né? Quando você abre um refrigerante, não faz assim, né? Que aquilo ali é o gás, as bolinhas que tem no refrigerante. Então, essa levedura joga fora o dejeto dela, ela joga para fora dela, da célula dela, dióxido de carbono, CO2, e também etanol. Atenção, etanol, que é o álcool. O álcool. Você ouviu, querido ouvinte, o que eu estou falando? Repare só, vou recapitular para você. Tem um tonel cheio de aço inoxidável, cheio de suco de uva, que foi espremido lá. Tá lá o suco de uva, quietinho, delicioso, docinho, maravilhoso. Aí chega alguém, abre uma porta lá em cima, despeja nesse suco de uva levedura de cerveja, que a gente já viu o nome da bichinha lá, né? Então essa levedura, que são fungos unicelulares de uma célula só, esses fungos ficam pegando a glicose que tem no suco da uva, e tem muita glicose, por isso que ele é docinho, e eles então vão processando essa glicose, vão comendo essa glicose e produzem como resultado dióxido de carbono, que é o CO2, e etanol. Etanol é o mesmo etanol que você põe no seu carro como combustível para o seu carro andar. Então, veja só, aquele suco de uva puro, maravilhoso, que havia naquele tonel, docinho, gostoso, que você pode até comprar no supermercado, tem lá as garrafinhas, tem lá dizendo vinícola fulano de tal, aí tem dizendo suco de uva puro, sem álcool. Atenção, meu ouvinte, veja lá se está escrito sem álcool no rótulo lá. Então tá lá aquele suquinho inocente, docinho. Se você botar na geladeira e tomar, é uma delícia. Aí alguém abre a porta lá em cima e coloca levedura de cerveja, que é um fungo, que é uma coisa, é um ser vivo que não tem nenhuma relação com a uva, não nasce com a uva, não existe com a uva, não tem relação. A pessoa coloca ali, abre a portinha do tonel e coloca. E aquela levedura passa ali 2 a 4 semanas agindo naquele tonel, naquele tanque de suco de uva. Durante esse período, essa levedura vai comendo a glicose que tem no vinho e vai jogando para fora etanol. Veja só, esse etanol que você põe no seu carro para você fazer o carro andar. Então, depois de 2 a 4 semanas, depois que a levedura faz esse trabalho, depois que ela enche aquele tanque que estava deliciosamente puro antes de colocar a levedura, aquilo ali está com uma certa quantidade de álcool, que é o resultado ali do que ela joga para fora. Veja, eu estou falando joga para fora para você ter uma noção do que eu estou falando, porque o ser humano faz o quê? Come, você não come, né? Você come
frutas, como arroz, feijão, carne. Essa comida entra em você, não é? Vai para o seu estômago, onde ela é digerida e onde são tirados os nutrientes, não é? E o que não presta, os dejetos, o que não tem utilidade para você, acontece o quê? Você vai no banheiro e põe para fora, não é assim? Esse é o ciclo natural dos seres vivos, né? Se alimentam, o alimento vai para um processamento para tirar energias, proteínas, sais minerais e tudo que a gente precisa, e o que não serve é jogado fora. A mesma coisa faz essa levedura de cerveja dentro do vinho. Ela vai comendo essa glicose, é processada e ela então joga fora como coisa que ela não precisa mais para ela, como um dejeto. Ela se aproveita da energia dessa glicose, chamada ATP, A de América, T de Tatu, P de Pato. Quem se lembra das aulas de química, quem trabalha na área de educação física, por exemplo, conhece bem o que eu estou falando, ATP, que é energia, né? Então, essa levedura, ela fica com ATP, que é a parte boa de energia da glicose, e ela joga fora dióxido de carbono, gás, e álcool, etanol. Então veja que depois de 2 a 4 semanas que essa levedura já, me perdoe a palavra, mas essa levedura já bagunçou, já esculhambou aquele tonel que estava com suco de uva puro, doce, natural, delicioso. Então essa levedura, ela passa por um processo de filtragem, um processo químico para retirar essa levedura do suco de uva, que já não é mais um suco puro. Então, observe só, recapitulando para você entender bem. A uva foi colhida no campo, foi levada para a vinícola, né, que é a fábrica do vinho, passou por uma primeira fase de espremeu a uva. Aí veio o suco da uva, o mosto e a casca. Isso aí é jogado num tonel de aço inoxidável. E em vez de ficar quieto lá, puro, o pessoal joga a levedura de cerveja dentro, que é um negócio totalmente antinatural, que não tem nada a ver com a uva. E durante 2 a 4 semanas, isso fica fermentando, ou seja, a levedura fica comendo a glicose e gerando etanol nessa mistura e gerando também o dióxido de carbono, o gás, né? E depois de 2 a 4 semanas, essa levedura é tirada do vinho, não vai junto com o vinho mais, pelo menos o vinho comum. Há outros casos de vinho que a levedura até vai, é o caso da champanhe, mas no caso do vinho comum, vinho tinto, vinho branco, que você compra aí no supermercado, a levedura é tirada. Logo, o que a gente vai concluir aí, querido ouvinte? Conclua comigo aí. Essa levedura que foi colocada no vinho, no suco de uva, e depois foi retirada do vinho, ela foi colocada com o único objetivo de fazer o que no vinho? Me diga aí. Se ela é colocada de forma não natural, é o ser humano que vai lá e coloca essa levedura de propósito, e ela depois é retirada do vinho, significa que ela foi colocada com o único propósito de gerar álcool dentro desse vinho. Estão de acordo comigo? Estão me acompanhando aí? Então ela foi colocada para comer a glicose que tem no suco de uva e jogar para fora, né? O dejeto dela é o álcool, é o etanol. Então, veja que não é um processo natural. É um processo forçado. Um ser humano vai lá, interfere no vinho puro que havia naquele tonel e coloca lá a famigerada da levedura. E aí, quando a levedura sai e o vinho é engarrafado e é vendido lá no supermercado, 11% daquele líquido que tem na garrafa. Atenção, 11%. Você que acha ruim o dízimo, o dízimo eu não gosto, não sei o que. O dízimo é 10%, a 10ª parte. O vinho tem 11% daquele líquido ali. É álcool, é etanol. Então, se lembre, quando você toma uma garrafa de vinho ou um copo de vinho, pega a garrafa, abre e bota no copo.
aquele copo que você está tomando, de 250 ml, não é mais ou menos um copo, né? 250 mililitros, um copo 300 mililitros, ali 11% daquilo ali, mais até do que o dízimo, né? 11% é etanol. O mesmo etanol que você põe no seu carro. Tá me acompanhando aí? O mesmo, igualzinho, sem tirar nem pôr. Porque o etanol que põe no carro é produzido da mesma forma. Só que é produzido, em vez de ser com o suco da uva, o mosto, é produzido com o quê? Você sabe, né? Você que é aqui do Recife. Com o caldo da cana. A cana de açúcar, né? A cana, quando é espremida lá na usina, né? É colhida a cana, leva para a usina de açúcar e álcool. Aí é espremida a cana sai o caldo de cana, que é uma delícia. Você já provou certamente caldo de cana, né? Naqueles carrinhos, naquelas barraquinhas que tem. A pessoa põe a cana na hora, espreme ali, põe com gelo, né? Aquele copão de caldo de cana. Oh, que delícia! E com pastel então, hein? Eita, pastor, mas na hora do almoço falar isso, chega a dar uma fome. É, meu irmão. É fome, né? Mas é gostoso aquilo, caldo da cana, né? Caldo da cana é uma delícia. Mas aí aquele caldo que é puro, que é docinho, aí vai para a usina, chega na usina de açúcar e álcool, passa por um processo de fermentação do mesmo jeito, para virar álcool. E dali da usina sai o álcool, que é o etanol, é o nome químico certo é etanol, porque álcool existem vários tipos de álcool. Mas etanol é o tipo de álcool que sai dessa fermentação. O mesmo que sai da usina para ir para o posto de gasolina, para colocar álcool no seu carro, é o mesmo que é gerado por essas leveduras no vinho que você toma. Se você toma o vinho alcoólico. Veja só a situação da história. Então o álcool, uma substância altamente tóxica, né, que atrapalha o organismo, uma substância terrível, é colocado artificialmente pelo ser humano, sabe? De propósito é colocado ali naquele suco puro de uva para estragar aquele suco e daí a pessoa vai tomar aquele suco. Agora veja, para que o ser humano faz isso? Você pergunta, mas pastor, se é assim, não é possível. Inclusive eu vou até dar para você depois, se você tiver interesse, o endereço do site que explica direitinho esse processo de fabricação do vinho, para você ver que é verdade isso que eu estou falando. Isso é o processo de fabricação, tá, gente? Não estou falando de Bíblia aqui, estou falando como é que se fabrica o vinho nos dias de hoje. Então, para que o ser humano pega o suco da uva puro, docinho, delicioso, vai lá e estraga o suco colocando esse negócio, colocando a levedura de cerveja para gerar álcool? Para quê? Para que o homem transforme aquela bebida linda, gostosa e maravilhosa em algo que é alucinógeno, que é uma droga, né? Em algo que vai provocar euforia, que vai provocar sensação de tontura, que vai perder o reflexo da pessoa. Ou seja, é o mesmo objetivo daquela pessoa que fuma maconha, que cheira cocaína, que injeta heroína, que é a tal da viagem, né, pessoal? Fazer uma viagem, não é assim que fala quem toma drogas? Então, quer fazer uma viagem abençoada? Deixa o Espírito Santo entrar em você para você ver só. Você vai fazer viagens e viagens, viagens e viagens muito, 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 muito saudáveis na presença do Senhor. Aí você vai sentir uma alegria, um gozo, uma maravilha que você nunca sentiu, sem perder o seu sentido, sem perder o domínio próprio, que é fruto do próprio Espírito Santo. Então você está entendendo o que acontece, como é que é fabricado o nosso vinho hoje? Percebeu aí a diferença? Né? Hoje é assim. Agora, nós vamos já estudar como era o vinho fabricado nos tempos de Jesus, como era naquele tempo. Você viu como é hoje o vinho, né? Hoje o ser humano pega aquele suco maravilhoso, estraga colocando a levedura de propósito para gerar álcool. E aí o vinho tem 11% de álcool. 11%. A cerveja tem 3%. 3,5%, 4%. O vinho tem 11%. É quase 3 vezes mais do que a cerveja, hein? Atenção. Você toma um copo de vinho alcoólico, é como se você estivesse tomando 3 copos de cerveja. Veja a bronca. Veja o negócio.
Então, e aí depois, o que acontece quando o álcool entra no nosso organismo? Você sabe o que acontece quando o álcool entra no organismo? Então, o álcool entra no organismo, vai para a corrente sanguínea, lá dentro do sangue, e aí você sabe que o álcool é altamente tóxico para o organismo. Se o organismo ficar encharcado de álcool, o que acontece? É uma coisa tão tóxica que provoca falência geral no organismo. Todos os órgãos param de funcionar. Intoxicado. É como se a pessoa estivesse tomando um veneno. Olha só. Olha o que acontece. Então, quando você mete álcool para dentro, mete vinho, mete uísque, mete gin, vodka, cerveja, coquetel, seja lá o que for de bebida alcoólica, o seu organismo, para tentar salvar você de morrer, começa um processo frenético, um processo louco, para tentar jogar para fora esse álcool, para tentar quebrar esse álcool quimicamente, para ele parar de fazer mal ao seu corpo. Então, veja o que você está fazendo. Você está tomando um veneno e obrigando o seu organismo a se proteger desse veneno para você não morrer. Você está sabotando seu próprio corpo. E aí, segundo a ciência, o álcool é eliminado assim, 5% do álcool que você ingeriu é tratado pelos seus rins. Então sai lá na sua urina. Então tomou álcool lá, tomou bebida alcoólica, apenas 5% do álcool que você ingeriu é o rim que vai cuidar de quebrar e mandar embora, para tentar filtrar ali o seu sangue, para tentar lhe salvar de uma morte que você mesmo está provocando. Veja só, né? A vida já é tão difícil, né? Tanta coisa ameaçando a nossa vida, e às vezes a própria pessoa tomando álcool está se ameaçando. Aí outros 5% do álcool são eliminados pelos pulmões. Olha aí, sabia dessa? O pulmão pega 5% do álcool que você consumiu e ele bota para fora quando você expira. Porque o que é a respiração? Inspira, é colocar o ar para dentro, né? E expira, põe o ar para fora. Então, quando você inspira, você está jogando oxigênio para dentro do seu pulmão. Quando você expira, o pulmão está jogando para fora o gás carbônico, que faz mal. Então, nessa expiração, quando o pulmão joga para fora, ele está jogando 5% do álcool que você consumiu para fora. É por isso que existe o bafômetro, entendeu agora? Quando o bafômetro pega o ar que você está soprando, ele ali consegue identificar como é que tá, quanto de álcool tem no seu sangue. Aí você pergunta, mas pastor, 5% sai pelo rim, o rim faz o processamento, sai na urina, 5% o pulmão trata e sai na expiração, pelo ar que você põe para fora. Pronto, 5 mais 5, 10. E os outros 90%, quem é que cuida? Aí, meu irmão, aí, meu querido ouvinte, é que é a bronca. Porque os outros 90% dessa coisa tóxica chamada etanol, quem trata é o seu fígado. Olha aí. O fígado, ele vai fazer uma quebra química desse álcool, sabe? E vai tentar transformar esse álcool em ácido acético. Então, queridos, o fígado vai trabalhar de maneira assim, frenética, louca, para tentar quebrar esse etanol, sabe? Usando enzimas, usando todo o poder, toda a carga do fígado, que era para estar sendo usada para tratar os alimentos saudáveis que você deveria estar bebendo e comendo. O fígado então fica ocupado tentando livrar você de uma morte por esse álcool tóxico. Então ele fica tentando quebrar. É por isso que quem bebe muito, muitas vezes acaba com uma doença chamada cirrose hepática. Então o que é a cirrose hepática? Hepática, você sabe que vem do fígado, né? Hepático significa fígado, né? E cirrose, o que significa cirrose, né? A cirrose é formação de nódulos, é formação de coisas que destroem as células do seu fígado.
Então, queridos, preste atenção que você está se intoxicando ao tomar essa maldição dessa bebida alcoólica que não tem nada a ver com suco da uva, nada, absolutamente nada a ver. Uma coisa que é gerada no vinho de forma artificial pelo ser humano é colocada a tal da levedura de cerveja e vai a 11% o grau alcoólico. Pior ainda é o uísque, o gin, a vodka, a outros tipos de bebidas destiladas, que já não são assim misturada a levedura, já é outro processo, mas é com álcool também. Essas outras bebidas chegam a ter 50% de álcool. 50%! Você não ouviu mal, não. 50% significa metade de um copo que é tomado de uísque, é metade álcool, etanol, aquilo que você põe no carro. Veja que loucura, queridos, um negócio desse. E ainda fica o pessoal, no caso do vinho, né? Hoje em dia, com aquela idolatria do vinho, né? Aí pega o vinho, põe na... Não sei se você já viu, quem entende de vinho, tomando vinho no restaurante, né? Aí chega o garçom, chega com a rolha, a pessoa cheira a rolha. Tem todo um ritual, viu? Para tomar, esse pessoal que entende de vinho, né? Cheira ali a rolha, aí faz, essa safra aqui, não sei o que lá. Aí depois põe um pouquinho só do vinho numa taça bem grande. Aí mexe a taça assim, dá umas rodadas para sentir o buquê, né? O aroma do vinho. Aí cheira ali aquele aroma. Álcool puro, viu? Só dá para cheirar o álcool. E malemar um cheiro de outras plantinhas que tinha lá na vinícola. Aí cheira. Aí toma um pouquinho. Aí bochecha. Aí isso tudo para o garçom decidir se deixa o garçom servir ou não. Aí serve o vinho, aí toma com aquela... Não, esse vinho aqui tem garrafa, queridos, de vinho que custa 20 mil reais. Você não ouviu errado, não. O preço de um carro usado, né? 20 mil reais uma garrafa. Agora, o que é aquilo? É a idolatria, é a loucura do ser humano, queridos. É a loucura. Porque aquilo ali é o quê? Era o suco de uva puro de uma uva comum, uma uva. Uva plantada lá na terra, plantou a uva, plantou lá a parreira, a vinha, nasceu a uva, a pessoa tirou a uva, espremeu a uva e misturou nessa uva uma levedura que não tem nada a ver com a uva. Misturou, bagunçou, esculhambou, perdão da palavra, esculhambou o suco da uva, que era docinho, delicioso. E aí aquele negócio é idolatrado e a pessoa paga 20 mil reais, 50 mil reais. Garrafas assim mais simples, paga-se 200 reais, paga-se 1.000 reais por uma garrafa. Veja o que faz o mal na vida do ser humano. O ser humano, ele fica enlouquecido com essas coisas que são feitas com o único objetivo de quê? De poder ingerir o álcool. Mas, pastor, se o álcool faz tão mal, por que as pessoas tomam? Para fugir dos problemas. Nós falamos isso ontem, né? Fugir dos problemas, fugir de um problema, de uma tristeza, para ficar eufórico. Mas depois, queridos, aquele tóxico que fica no corpo, quando a pessoa acorda de ressaca, né? O que é aquela ressaca? O organismo exausto, o organismo intoxicado, contaminado com essa droga que você colocou para dentro do seu corpo, né? Então é realmente terrível. Vocês me desculpem a ser tão enfático nesse assunto, mas é muito sério esse negócio. Você tem que abrir os olhos para isso. Agora, falta responder a pergunta, mas pastor, e na época de Jesus, como era o vinho na época de Jesus? Você quer saber? A gente vai falar, mas é já, depois do nosso intervalo, tá bom? Fica com a gente, não desliga não. Seja firme para aguentar aí essa repreensão do Senhor, que é bênção na sua vida, tá bom? Até já, daqui a pouco a gente volta.
Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, queridos ouvintes. Estamos então aqui de volta. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa. E nós estamos então aqui na nossa programação de hoje, do programa Aprendendo a Palavra, trazida aí pelo seu Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. E o objetivo hoje é você aprender mais sobre a Palavra de Deus. Estamos falando aí de um tema muito polêmico, não é? Que é a bebida alcoólica e a Palavra de Deus, não é? Como é que essas coisas podem conviver. E desde ontem, né, do programa passado, que nós então falamos sobre essa questão, né, da pessoa perder o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. No bloco anterior do nosso programa de hoje, nós explicamos para você em detalhes, não é, tanto quanto possível, até peço perdão por alguns termos técnicos, né, palavras de substâncias químicas e tal, mas é necessário para que vocês entendam, queridos ouvintes, como é a fabricação do vinho hoje, não é? Vocês entenderam no bloco anterior que é uma coisa não natural, né? Que hoje o ser humano adiciona levedura de cerveja e aí com o único propósito de estragar, né, aquele suco de uva para que ele contenha álcool, que na verdade o interesse das pessoas hoje é tomar o álcool, que é para ficar alterado, né? Que é para ficar eufórico, para ficar drogado. Esse é o interesse. Então, o que a pessoa faz é diluir, é mascarar o álcool em alguma bebida. Então, se é no suco de uva, é vinho. Se é no licor, aí faz com fruta, né? Licor de genipapo, licor de hortelã. Se é na cerveja, né? Mistura com levedura, com água, né? E gera lá a cerveja. Quer dizer, no fundo, a pessoa quer alguma substância para diluir o álcool, que é o objetivo, né, o etanol, para a pessoa ficar alterada. Então essa substância às vezes é suco de uva, aí é vinho, às vezes é água, aí é cerveja, água e lúpulo juntos lá da levedura vira cerveja, licor, whisky, seja como for, o objetivo é o álcool, né? E a gente já aprendeu como é que o vinho hoje é fabricado, né? E é uma coisa séria mesmo. Então, agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre como era fabricado o vinho na época de Jesus, porque a palavra grega para vinho a gente já falou para vocês que é oinos, O-I-N-O-S, oinos. Só que essa palavra, ela tanto pode ser usada para o suco de uva comum, o mosto, o xarope de uva, né, o suco de uva, como também pode ser usada para o vinho que é fermentado e misturado para gerar álcool, né? Então, só para você saber, veja que curiosidade, veja que coisa linda. Na época de Jesus, o vinho, né, o suco da uva, era uma bebida, seja ele misturado ou não, mas como ele era fabricado, era uma coisa muito apreciada, né? O vinho sempre foi muito apreciado ao longo da história por reis, por pessoas comuns do povo, até reis e imperadores. E lá na época de Jesus em Israel, o que acontece? Existe uma época específica que tem a produção de uva, né? A uva, nos lugares assim como Israel, como na Europa, por exemplo, na França, né? Que é conhecido lá o vinho francês, né? No Chile, aqui na América Latina, existe a época certa da uva, né? A uva não dá todo ano. Então, o que o pessoal de Israel fazia na época de Jesus para garantir que haveria vinho
todo ano para tomar? Porque você sabe que nessa época de Jesus não havia geladeira, né, como nós temos hoje. Então, como é que você fazia para conseguir conservar essa bebida, não é? Porque se você deixar o vinho ali quietinho, sem abrir, sem tomar, sem colocar na geladeira, o que vai acontecer? Ele vai estragando, ele vai fermentando naturalmente e acaba virando vinagre. Aí fica intragável, né? Se você botar um pouquinho de vinagre na língua, você vê como arde, né? Como é uma coisa altamente alcoólica e intragável. Então, eles faziam assim. Para garantir que eles teriam vinho durante todo o ano, não é? Mesmo na época em que não era a época de uva, então durante a safra, né? Durante a época da uva, o pessoal de Israel colhia a uva e ali espremia a uva, igual como se faz hoje, espremia lá numa prensa, ou então com os pés, né? Ou numa prensa lá de madeira. E esse suco da uva, esse mosto, ele era fervido, olha aí, era colocado num tacho, num panelão, e era fervido, aquecido ali, fervido. E quando você ferve o suco da uva, o que acontece é que ele se torna como um xarope, como um mel, uma textura assim de um mel, sabe? Então esse mel, depois que é esfriado, depois que esfriava, ele ficava quase que durinho ali, quase como uma pasta, né? Não tanto como a rapadura, né? A rapadura não fica bem durinha, né? Que até o pessoal brinca, né? Para morder a rapadura vai machucar o dente. Então fica lá aquelas plaquinhas, esse mel do suco de uva fervido, ele era então guardado, porque ele dessa forma ele não estragava. Veja que coisa fantástica. Então, quando era numa região de clima quente, sabe? Essa era a maneira que eles conservavam aquele suco de uva puro, logo depois que a uva era colhida, era espremida e virava suco. Então eles conservavam nesses vasos, né, nessas jarras ali de barro, de madeira, para um consumo posterior, para depois consumir. Esse suco não era fermentado, era um suco puro da uva que foi então aquecido para virar esse mel que era guardado. Então veja que interessante. Depois, quando já não era mais época da uva, né? Como é que o pessoal fazia então para transformar esse xarope, esse mel do suco de uva de volta em vinho para beber? Então esse xarope era tirado lá do depósito, era misturado, né, diluído em água quente ou água fria. A pessoa decidia na época se era quente ou fria. Então imagine, quero fazer 10 litros de vinho. O que fazia? Pegava um pedaço dessa pasta do suco de uva que ficou lá guardado, jogava numa jarra e pegava um tanto de água, botava a água nessa jarra, misturava, né? Ou fervia, ou depois deixava ali no frio, né? Deixava quando era a época fria, né? Na jarra de barro que esfria. E isso era então a bebida, era o vinho, era a bebida preferida pelas pessoas nos tempos de Jesus. Tá vendo? Tá vendo que interessante? Era assim que o vinho era tomado, fabricado, feito, guardado. Não era como nós fazemos hoje, que hoje nós temos geladeira, tem freezer, né? Tem congelador que congela a comida, a bebida e dura meses, né? Então o pessoal fazia desse jeito, né? Então veja, como a palavra grega oinos, ela pode ser usada tanto para a questão de bebida alcoólica como bebida não alcoólica, não é? Então essa palavra oinos não nos define, quando ela é usada na Bíblia, se aquele vinho era fermentado ou não. Mas aí nós devemos encarar essa questão com muito bom senso, né? E você deve considerar o contexto em que essa palavra se encontra na Bíblia. O que é o contexto? São os arredores, né? É você ver naquele momento ali o que significa aquela palavra. Então, por exemplo,
No caso lá do casamento, né, das bodas de Caná da Galileia, não é? É um bom exemplo. Então veja, é impossível a gente pensar que Jesus, logo após ter recebido o batismo no Espírito Santo, lembra que Jesus foi batizado por João Batista nas águas, então veio lá batismo nas águas, depois Jesus foi cheio do Espírito Santo, né? Lembra dessa parte? Foi lá para o deserto, foi tentado, resistiu às 3 tentações do diabo, né? Mesmo estando com fome, de jejum. Então é inconcebível você pensar que depois de Jesus ter essa comunhão, receber o Espírito Santo, que justo no seu primeiro milagre, Jesus fosse fazer bebida alcoólica. Veja, pare para pensar. Ainda mais sabendo você agora como sabe, que aquele vinho que vem da uva não é o vinho, o teor de álcool que ele tem para a pessoa tomar não é natural, é uma coisa feita com levedura de cerveja. Então você acha, pergunta a você, ouvinte, você acha que Jesus, quando Maria lhe pediu para ele resolver o problema, né? Porque o vinho acabou na festa, então Jesus disse, olha, encha aí esses vasos com água. Jesus mandou pedir vasos novos, né? E mandou os servos da casa, lembra desse milagre de Caná da Galileia? Mandou encher com água. E aí, os servos encheram, não entenderam nada, mas encheram. E Jesus então fez esse primeiro milagre, que foi transformar aquele estacho cheio d'água em vinho. Você acha que Jesus... Primeiro, você acredita nesse milagre ou não? Primeira pergunta. Bom, eu acredito. Por que eu acredito? Por que você acredita, pastor? Porque Jesus é nosso Deus, né? É criador de todas as coisas. A Bíblia diz que pelo verbo, pela palavra que é Jesus, tudo foi criado. E sem a palavra nada teria sido criado. Então, como Jesus criou tudo, a água, o vento, a terra, o ser humano, a célula, tudo, DNA, tudo Jesus criou. Então é claro que ele tem controle absoluto e total da sua criação, não é? É claro que ele pode transformar água em vinho, vinho em água. É claro que ele pode transformar sal em açúcar, açúcar em sal. Claro, porque tudo isso é química, né? Você transformar uma substância em outra é uma questão de química, né? E Jesus é o criador de todos os elementos químicos, então ele pode, sim, mudar os elementos e transformar uma coisa em outra, sem dúvida nenhuma. Se nós que somos seres humanos já sabemos, já estudamos a química, né? O engenheiro químico, a indústria química consegue transformar uma coisa em outra, imagina Deus, né? Que tem todo o poder e autoridade. Então eu creio sim que ele pode transformar água em vinho e que ele fez isso. Agora, você acredita que ele, nessa transformação, ele parou para colocar levedura, para fazer etanol, álcool, uma substância tóxica para as pessoas? Você acha que Jesus, nesse processo de fazer essa transformação, teve tempo ou teve cuidado de parar e colocar etanol dentro desse vinho? Você sinceramente acha que o nosso querido Jesus, cujo seu Espírito, o Espírito Santo, gera em nós o fruto de domínio próprio, você acha então que Jesus, ao transformar essa água em vinho, colocou algo nesse vinho que ia tirar o domínio próprio das pessoas que estavam na festa? Veja, contra o Espírito Santo. Será possível? Né? São 3 as pessoas, né, que compõem o nosso único Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se você acredita nisso, você está me dizendo que o Filho, a segunda pessoa da Trindade, fez um milagre sabotando a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Por quê? Se Jesus converteu esse vinho, essa água em vinho, e o vinho era cheio de álcool, significa então que Jesus estava oferecendo às pessoas o quê? Algo que lhes tiraria o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. Percebeu aí que a coisa não fecha, que a coisa não combina? Estão entendendo? Então é claro que isso não iria acontecer. Inclusive, a palavra de Deus nos revela isso. Nosso querido apóstolo Paulo,
na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim, para você anotar, Efésios 5, 18. Efésios, capítulo 5, versículo 18. O apóstolo Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho. Aí é o oinos de novo. Nesse caso, não vos embriagueis com vinho. O apóstolo Paulo está dizendo o quê? É o vinho alcoólico, né? O vinho que o pessoal, de propósito, misturou as leveduras, não é? Misturou álcool, etanol, para que as pessoas ficassem alegres, ficassem alteradas. Então o apóstolo Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Dissolução é dissolução, é acabar com as coisas, né? Quer dizer, no vinho há dissolução, acaba com a família, acaba com a moral da pessoa, acaba com a saúde, acaba com a vida, né? Então o apóstolo Paulo diz aqui, Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Espírito aqui está com E maiúsculo. Então o que a gente tem que fazer, queridos, é nos encher do Espírito Santo e não de bebida alcoólica, não é verdade? Então é claro que, em hipótese alguma, Cristo, Jesus, o Senhor da vida, né, produziria vinho fermentado ou usaria na sua ceia, na Santa Ceia, um vinho que contivesse álcool, né? Porque a fermentação ela corresponde à corrupção da bebida natural, à esculhambação, né? a estragar aquele suco tão gostoso. E isso, evidentemente, arruinaria o símbolo da nova aliança, né? Que foi o sangue de Jesus. Então, queridos, quando a pessoa se torna filho de Deus, aceita o governo de Jesus sobre a sua vida, a voz do Espírito Santo, então, vai testificar agora no seu coração sobre isso que eu estou lhe falando. Vai lhe trazer paz no coração, sabe? Para você, com certeza, não ter mais essa dúvida, não ter mais essa questão. Não ficar com vergonha. Ah, mas eu tenho que beber se eu for em algum lugar. Diga em alto e bom som. Não, eu não bebo nenhuma bebida alcoólica. Nem vinho, rapaz. Jesus bebia vinho. Não. Jesus bebia o vinho novo. Até quando ele transforma lá nas bodas de Caná, da Galileia, quando ele traz o vinho, né, os servos levam lá o vinho para o mestre-sala, né, o mestre, a pessoa, o animador da festa, que ele toma aquele vinho que Jesus fez, ele diz, olha, mas esse vinho é maravilhoso, é vinho novo. Normalmente, o vinho novo se serve no começo da festa, não se deixa para o fim. Então o que Jesus fez? Vinho novo é o vinho puro, sabe? É o vinho sem mistura, sem manipulação, sem fermentação, sem destruição, sabe? Sem mudar a verdadeira natureza dessa bebida tão maravilhosa que é o vinho, que é o suco da uva, tá certo? Então que daqui para frente você esteja firme nisso, sabe, querido? Não tome bebida alcoólica, sabe? Não deixe que em nenhum momento o seu domínio próprio, sabe? A sua capacidade de estar plenamente sóbrio, plenamente na totalidade da sua capacidade. Não deixe que isso seja sabotado, sabe? Pelas forças do mal, enganando você. E você tomando vinho alcoólico. Para você ter uma ideia, encerrando aqui esse nosso estudo, o apóstolo Pedro nos ensina lá na sua primeira carta, anote aí, primeira carta de Pedro, no capítulo 5 e no versículo 8 e 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim, sede sóbrios, olha aí gente, sóbrios, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aí o versículo 9, o comecinho diz assim, resisti-lhe firmes na fé. Então essa é a palavra que eu deixo para você no nosso estudo de hoje. Seja sóbrio. Elimine a bebida alcoólica da sua vida. Elimine todo tipo de droga
que tira a sua plena capacidade. Vigie e resista firme na fé ao diabo contra essa coisa maligna mesmo que é colocada, que destrói tantas vidas, né? Tantas famílias, tantos empregos, tanta comunhão que é destruída com essa praga da bebida alcoólica. Então, eu queria agora, mais uma vez, como nós fizemos ontem, eu queria que você fechasse os seus olhos onde você estiver, porque eu quero orar pela sua vida. Queria que agora feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, eu entro, Senhor, na Tua presença agora, Pai. Junto, Senhor, com esse ouvinte, com essa ouvinte que me acompanha. Pai, durante esses 2 dias de programa, ontem e hoje, nós estivemos estudando, Senhor, essa questão da bebida alcoólica na vida das pessoas, Senhor. Nós estivemos, Pai, explicando, Senhor, às pessoas que estão nos ouvindo, em muitos detalhes, Senhor, como é que a bebida alcoólica afeta, Pai, o domínio próprio da pessoa, como é que a pessoa fica, Senhor, sem o seu total controle, Pai, porque o álcool, o etanol que está dentro dessas bebidas alcoólicas, inclusive no vinho, Senhor, que é tomado hoje, é uma substância, Pai, que traz irresponsabilidade, euforia, perda de sentidos, agressividade, desmaios. Pode até, Senhor, provocar um coma alcoólico e até a morte, Senhor, da pessoa. Pai. Senhor, em nome de Jesus eu te peço agora, Senhor. Livra, Senhor, essas pessoas que estão agora nos acompanhando, estão ouvindo, Senhor, essa programação. São pessoas, Pai, que sinceramente querem se livrar desse mal, desse vício maldito que aprisiona, Senhor, pais de famílias, mães de famílias, jovens, que, Senhor, consome todo o dinheiro que a família ganha muitas vezes, Pai, que consome o amor da família, porque, Pai, quando a pessoa está embriagada, a pessoa muda, Senhor. É como se a pessoa estivesse manifestada com um demônio, é outra pessoa, Pai. Isso assusta, Senhor, os filhos. Isso assusta, Senhor, a esposa, o esposo, os familiares, os vizinhos, o patrão no trabalho. Pai, quanta gente aí perdendo o emprego porque chega no trabalho embriagado, Senhor, ou chega de ressaca, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu me levanto, uno a minha fé com a fé dessa pessoa que está nos ouvindo agora, e eu me levanto sim, Pai. Em nome de Jesus, eu me levanto contra esse mal, contra essa obra do inferno na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu me levanto agora e digo: saia da vida dessa pessoa. Você que vem oprimindo essa pessoa, espírito de cachaça, de bebida, espírito de embriaguez, você que leva essa pessoa a ficar de bar em bar. A pessoa não tem nem dinheiro, mas sempre encontra alguém para pagar uma bebida para ela. Você está repreendido em nome de Jesus. Saia da vida dessa pessoa agora. Saia. Onde você estiver, o poder de Deus te revela, te denuncia. Eu te denuncio. E você tem que sair em nome de Jesus. Tem que obedecer à autoridade do nome de Jesus. Eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa que me ouve agora. E ela quer ser liberta desse mal. Por isso você não pode mais permanecer na vida dela. Saia em nome de Jesus. Saia. Saia em nome de Jesus.
Oh, meu querido, minha querida ouvinte, eu ministro na sua vida que você seja cheio agora do Espírito Santo de Deus, sabe? Que você seja cheio do poder de Deus, que o Espírito Santo te abrace agora. Sinta aí o abraço do Senhor. Sinta como Ele te ama, sinta agora como Ele quer cuidar da sua vida, como Ele quer te chamar de filho. Seja filho, seja filho. Pare de querer lutar contra a presença de Deus na sua vida. Aceite o amor de Deus. Deixe Deus te dirigir como Pai amado que Ele é. Sabe, você não tem nada a perder. Qualquer coisa que você perca vai ser bom para você, porque Deus só vai te tirar aquilo que não presta, aquilo que não te faz bem. Então, em nome de Jesus, receba aí agora, receba o poder de Deus na sua vida, receba paz, seja cheio do gozo do Espírito Santo, seja cheio de alegria, do amor de Deus, o amor de Deus, que o amor de Deus possa te tomar por completo agora, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, em nome de Jesus, para preencher esse vazio, para você não ter mais nunca mais necessidade de recorrer à bebida, de recorrer a drogas. Tenha coragem, meu querido. Creia que o Espírito Santo é contigo. Creia que Jesus está contigo e pelo poder do nome de Jesus, eu declaro você liberto desse mal, desse vício. E nunca mais uma bebida alcoólica vai tocar na sua boca. E você será uma pessoa transformada, liberta, já a partir de agora, feliz. E a tua mudança, a tua conversão vai ajudar muitos e muitos que ainda hoje estão presos a esse mal, se acabando nesse mal. Em nome de Jesus, eu oro. E se você concorda comigo, meu querido ouvinte, diga assim: amém. Amém, Jesus. Que assim seja feito na minha vida. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, queridos ouvintes. Maravilhoso é o Senhor por nos dar essa oportunidade, né, de estarmos juntos, buscando a sua palavra e aprendendo mais sobre Ele. Então, muito bom esses nossos 2 estudos aí que fizemos nesses últimos 2 dias sobre a bebida alcoólica. Você agora é uma pessoa livre. Continue firme no Senhor. E glória a Deus por Ele ter trazido luz sobre esse assunto aqui tão presente no nosso país, né? Então, olha, amanhã nós vamos tratar já de outro tema, de outro assunto. Não perca o nosso programa de amanhã, onde vamos ter mais um estudo bíblico para trazer luz, esclarecimento, paz e conhecimento do Senhor, sabedoria de Deus para a sua vida, tá bom? Então fique na graça e na paz de Jesus Cristo. E até amanhã, em nome de Jesus.